nós vamos dar sequência aos nossos estudos aqui e eu quero fazer nesse momento uma correção com vocês das atividades que nós fizemos a respeito do gênero textual reportagem. Nós estudamos sobre reportagem aí a partir da página 7 do seu livro didático, fizemos isso na semana anterior. Tire suas dúvidas, anote alguma coisa que não ficar bem esclarecido, que você precisar de mais informações, para que nós estejamos esclarecendo todas essas dúvidas e nos preparando cada vez melhor para dar sequência no conteúdo, ok? Então não deixe nada pendente. Abre o seu livro didático aí na página 7. Qual que é o assunto que nós temos em pauta aqui? É a introdução do tema reportagem. Essa reportagem que nos é apresentada aqui fala a respeito de refugiados que procuram o Brasil para estabelecerem suas moradias, para estabelecerem residências, para buscar abrigo, para buscar refúgio mesmo, fugindo de situações das mais diversas nos seus países de origem, e nós vamos falar um pouquinho mais a respeito delas. Nós já falamos a respeito desse assunto dos refugiados, estudando o gênero anterior, que foi o gênero notícia. Então nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na reportagem a respeito desse assunto. Justamente porque a reportagem ela tem justamente esse enfoque, trazer a informação de uma forma mais aprofundada. Então dados, outros dados relevantes, resultados de pesquisas, coisas que podem ampliar o conhecimento do leitor e que não está preso a uma notícia momentânea, a um fato recente, mas ligado a esse assunto que é de interesse da população, que é de interesse da sociedade, que vale a pena ser ressaltado, de forma a ampliar o nosso conhecimento a respeito desse assunto. Mostrar para nós aqui a realidade dessas pessoas que compartilham conosco do território brasileiro, que compartilham das mesmas leis, dos mesmos direitos, que compartilham da mesma vivência que nós temos na cultura do nosso país, e eles vêm para se fazer participantes também de tudo isso que nós temos ao nosso alcance aqui, à nossa disposição. Vamos ver um pouquinho mais de como que isso acontece. Esse texto que nós temos aqui fala sobre crianças que moram em São Paulo, crianças sírias que vieram fugindo da guerra na Síria, são refugiados de guerra aqui no Brasil. Essas crianças foram trazidas por órgãos, por entidades que arrebanharam essas crianças, tiraram essas crianças da situação de risco que elas viviam e trouxeram essas crianças, alojaram essas crianças em casas de apoio que as receberam e que estão dando a essas crianças toda a estrutura possível para que elas se restabeleçam e tenham seus direitos resguardados, possam ter o direito à escola, possam se socializar, possam ter atendimento à saúde. Mas essas crianças, elas vêm, a maioria delas, sem a presença dos pais. Alguns porque os pais morreram lá na guerra, nos ataques, e outros porque os pais ficaram lá nas regiões de conflito e não puderam realmente vir, e as crianças puderam ser resgatadas, mas vieram sem as famílias. Então essa reportagem aqui, ela vai falar um pouquinho de como que essas crianças estão se organizando para viver longe de casa, o que é que elas acham de estar no Brasil, como que acontece o relacionamento delas com as outras crianças, como é o abrigo, o lugar onde elas estão sendo cuidadas, que tipos de tratamento elas têm. E uma coisa que é destacado nessa reportagem são as lembranças que eles têm da guerra, as lembranças que eles têm de antes da fuga, de ter que sair, deixar o seu país às pressas, as lembranças que eles têm dos pais, os medos que eles guardam dos riscos que correram ali. Isso tudo vem retratado nesse nosso texto. Eu imagino que você já leu, porque já foram feitas as atividades aí, então ainda há tempo de você ler, se atualizar para que nós possamos comentar aqui. Então, se não leu ainda, dá uma pausa no vídeo, faça a leitura para a gente poder continuar, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que se tem em mente aqui é a diferença da notícia para a reportagem. Fato e assunto. Enquanto a notícia relata um fato recente e significativo, a reportagem não precisa estar relacionada necessariamente a um acontecimento atual, mas sim a um assunto relevante. Nós já falamos a respeito disso. A notícia, ela é prisioneira da atualidade. Ela gira em torno de um fato recente. Já precisa ser novidade para ser notícia. Já a reportagem não precisa ser um fato tão atual, mas o assunto precisa ser relevante. Um fato de interesse e que seja vinculado a qualquer época. Ele pode ser fruto de uma reportagem, objeto de uma reportagem e produzir material de informação. Nesse caso aqui, há um assunto em comum entre a notícia e a reportagem. Que assunto é esse?
os refugiados no Brasil. Tanto notícia quanto reportagem falam a respeito dos refugiados no Brasil. Nós vamos perceber esse assunto fazendo a leitura dos dois textos. Os dois textos falam sobre os refugiados. O texto anterior, o texto da notícia, fala a respeito dos números dos refugiados de diversos países, inclusive faz outras citações. E o texto da reportagem fala a respeito das crianças sírias que receberam refúgio no Brasil. Então, o assunto em comum entre os dois textos é a figura dos refugiados. A questão número 12 diz que esse assunto é tratado de maneira diferente em cada um dos textos, pois a notícia aborda um fato e a reportagem apresenta informações sobre o assunto. Complete a tabela identificando esses elementos diferenciadores. Que elementos diferenciadores são esses? Qual é o fato que foi noticiado e qual é o assunto da reportagem? Então, eles têm em comum o assunto, que é os refugiados no Brasil, e eles têm de diferente, um fala do fato em si que foi noticiado, que fato é esse? Nós vamos encontrar lá no slide da notícia, e o assunto da reportagem. Qual é esse fato, qual é esse assunto? O fato é o aumento dos refugiados no Brasil. Lá no título da notícia você vai encontrar isso. E o assunto da reportagem é a história das crianças refugiadas no Brasil. Cada parágrafo apresenta uma ideia central e a ideia secundária. Observe o primeiro parágrafo da reportagem, em que a ideia central está marcada com cor amarela e a secundária com cor verde. Todo parágrafo tem isso: ideia central e a ideia secundária, a ideia principal e a ideia secundária, que serve de apoio para a ideia central. A pergunta aqui é a seguinte: sublinhe no texto as ideias centrais do segundo e do terceiro parágrafo. Isso aqui é o primeiro parágrafo do texto, então pediu para você ir lá no texto e sublinhar as ideias centrais do segundo e do terceiro parágrafo e resuma-as. Faça um resumo dessas ideias centrais. Lá no texto, nós vamos voltar aqui para que você possa ver. Aqui, ó, a ideia central do segundo parágrafo é essa, olha: a maioria vai para países vizinhos, mas alguns para mais longe, e o Brasil está entre os que recebem, os recebem. Essa é a ideia central do parágrafo 2, e aqui no finalzinho do terceiro parágrafo nós temos a ideia central do parágrafo 3, que é: trouxeram pouca coisa na mala, mas muitas lembranças dos dias difíceis. Então são essas duas ideias que vocês vão sublinhar aí e vão resumir no espaço que nós temos aqui na questão. Ideia central do segundo parágrafo: os sírios buscaram refúgio tanto em países vizinhos quanto em países distantes, como é o caso do Brasil. E a ideia central para o terceiro parágrafo: os refugiados trouxeram poucos bens para o Brasil, mas trouxeram muitas lembranças do período de guerra. Poucos bens, muitas lembranças. É a forma de se resumir essa informação no terceiro parágrafo, tá bom? Agora, a questão número 14 diz que os parágrafos dessa reportagem podem ser agrupados em dois grandes grupos. Complete os espaços em branco, indicando os números de parágrafos correspondentes a cada grupo. Então, se eu dividir esse texto da reportagem inteiro em dois grandes grupos, grupo 1, que faz a contextualização do assunto abordado na reportagem, e o grupo 2, que apresenta os depoimentos das crianças. Quais são os parágrafos que vão compor o grupo 1 e quais os parágrafos vão compor o grupo 2? Os parágrafos que compõem essa fase de contextualização do assunto, que apresenta o assunto no geral, são os parágrafos de 1 a 3, o primeiro e o terceiro parágrafo. Já no parágrafo 4 até o 8º, traz os depoimentos das crianças. Bem fácil isso aí de fazer, então se você errou, conserte. Se você não fez, complete aí. Releia os depoimentos das crianças e compartilhe com os colegas do professor aquele que mais chamou a sua atenção e explique a sua escolha. Isso é para você refletir. Quais desses depoimentos mais chamou a sua atenção e por quê? Identifique a autoria da notícia e da reportagem e a que conclusão você chega. Observe se tem assinatura na notícia e se tem assinatura na reportagem. O texto da notícia tem a indicação de quem foi que o escreveu? E o texto da reportagem tem essa indicação? Se tem, coloque aqui. Se não tem, coloque essa observação, ok? O que é que nós temos aí? A notícia nem sempre é assinada. Nem sempre a gente sabe quem é o autor da notícia. Mas a reportagem, sim. Ela sempre traz a assinatura, o nome da pessoa responsável por aquela pesquisa,
por aquele levantamento de dados que foi feito, por aquele assunto que foi abordado. Se você observar aqui, ó, no início da reportagem, nós temos o título e aqui do ladinho eu tenho Tássia Moretz, colaboração para a Folha. Quem é a repórter que fez a reportagem foi a Tássia Moretz. Vamos continuando aqui então. Questão número 17 diz assim: tanto a notícia quanto a reportagem têm a finalidade de expor informações ao leitor. Compare-as. Compare as duas informações que são apresentadas ao leitor. O que é que nós temos em mente aqui? Observe os dados numéricos em destaque nesses trechos para poder responder às questões. Que dados numéricos são apresentados aqui? Aqui eu tenho a quantidade total de pessoas que chegaram e eu tenho o número de países de onde elas vieram, a forma como elas foram recebidas, também nas suas quantidades específicas. No daqui, na reportagem, eu tenho um número de pessoas que vieram de outros países para cá, retratando os países mais distantes, deixando isso claro aqui, falando especificamente de 40 crianças, 23 delas são sírios. Esses são os números que nós temos. Qual a importância desses dados nos textos lidos? Para que essa citação dos dados numéricos nos textos tanto da notícia quanto das reportagens? Dados numéricos, quando nós colocamos tanto em notícia quanto em reportagem, eles ajudam a exemplificar, eles facilitam a compreensão do assunto, a exposição daquilo que está sendo apresentado. E eles ajudam a explicar e a apresentar melhor o fato. Na letra B, diz que na reportagem 2 desses dados numéricos são acompanhados de expressões perto de e cerca de. Essas expressões podem ser substituídas sem prejuízo de sentido por aproximadamente ou exatamente. Quando nós usamos a expressão perto de ou cerca de tantas pessoas, nós estamos querendo dizer que é exatamente aquele número ou aproximadamente aquele número. Aproximadamente, ok? Então marquem aí. O efeito de sentido que essas expressões conferem aos dados numéricos é de imprecisão ou exatidão? Quando eu digo cerca de aproximadamente, eu não estou afirmando que é exatamente aquele número, então não é de exatidão, é de imprecisão. São dados imprecisos que precisam ser melhor apurados para se ter a convicção do número exato. Na letra D, diz que outras palavras dessa reportagem evidenciam a falta de precisão com que os dados numéricos são apresentados. A ideia aqui é você localizar na reportagem outras palavras que dão a ideia de imprecisão nos fatos. Que palavras são essas? Você localizou aí? As palavras são a maioria ou alguns. Quando eu uso a expressão a maioria das pessoas, não estou dizendo que são todas as pessoas e nem quantas dessas, mas eu sei que a maioria. Algumas pessoas, alguns fatos, eu estou dizendo que não pode se generalizar de que todos são, mas que uma parte inexata dessa população, dessas pessoas, tenha tal comportamento. Então, as duas palavrinhas aí são maioria e alguns. Justifique essa falta de precisão considerando o objetivo da reportagem e da notícia. Por que que tanto notícia quanto reportagem utilizam-se desses termos que são imprecisos, que deixam a informação de uma maneira vaga, não afirmam com certeza os números e os dados que estão sendo demonstrados? São apresentados dados genéricos, já que a reportagem está trabalhando com termos mais abrangentes, ela não está noticiando um fato em si. Então esses dados mais genéricos, abrangentes, eles podem variar um pouco para mais, um pouco para menos, permitem esse percentual aí de variação. Já a notícia, ela procura determinar os dados exatos do fato. Quando não se tem os dados específicos e ela não pode afirmar objetivamente, também ela não vai fazer essa afirmação porque ela precisa ser bem verídica. Então, se eu não tenho esse dado exato e preciso, de forma confiável para apresentar, é melhor que eu me expresse deixando uma margem aí para acerto ou para o erro, do que eu afirmar uma coisa que não é verdade. A questão número 18 diz: releia a frase inicial da reportagem e observe os termos em destaque. Vamos atentar para esses termos destacados. A guerra da Síria já deixou mais de 100 mil mortos e pelo menos 2,3 milhões de sírios se refugiaram em outros países. O uso de já no texto
original permite deduzir que a autora acredita que o número vai aumentar ainda mais ou não tem certeza sobre o número de mortos. O que eu digo? A guerra da Síria já deixou. Qual é a impressão que se tem? De que pode aumentar ainda mais esse número de mortes, mas já até o atual momento já deixou mais de 100 mil mortos. Então aqui a primeira alternativa é a que você deve marcar. Na letra B, o uso de pelo menos permite inferir que o número deve ser maior do que 2,3 milhões ou menor do que 2,3 milhões. Quando eu digo que deve ser feito pelo menos isso, eu estou falando do mínimo, no mínimo isso. Então isso quer dizer que pode ser maior do que 2,3 milhões. É a resposta que nós devemos marcar também. Na questão 19, releia o texto que acompanha a imagem presente na reportagem. O texto aqui é uma matemática trágica, tem uma exemplificação aqui. O que esses números revelam? Eles quantificam de alguma forma o sofrimento das pessoas, revela quantas pessoas estão sofrendo por causa dessa guerra na Síria. Letra B, no título que acompanha essas informações, há uma palavra que indica qualidade. Matemática trágica é o título. A palavra é o adjetivo trágica. Matemática é o substantivo, trágica é o adjetivo que o qualifica. Pode-se dizer que há uma avaliação sobre os dados que constam nessa imagem? Através do título Matemática Trágica, há uma avaliação, há uma opinião do autor do texto a respeito desses números. Ele diz que os números são bons, que os números são estimulantes, ou que os números são terríveis, que os números são ruins. O que é que ele imprime quando ele usa essa expressão matemática trágica? É isso que se quer saber aqui. O adjetivo trágica, presente no título, expressa uma opinião sobre eles. Os dados não são expostos com imparcialidade. Nessa forma de expressar o texto aqui, quando ele diz que é uma matemática trágica, ele está dando a visão dele dos fatos. Ele diz que aqueles números são terríveis e que aquela situação causa muito sofrimento às pessoas. Ele está se posicionando, dizendo o que ele acha, ele pensa. Ele vê aquela guerra como algo terrível e prejudicial. Nós vamos na questão número 20 tratar a respeito de um outro trecho. Esse trecho da reportagem, com um intertítulo de Até Quando? Que aspectos são enfatizados nessa parte da reportagem e não são enfatizados na outra? Aspectos culturais, o depoimento de adultos sobre a situação, dados numéricos, opções de ação por parte dos brasileiros ou depoimentos de governantes. O que é que nós temos aqui? Nós temos o depoimento do doutor em ciência política, Bruno Borges. Então nós temos aqui o depoimento de um adulto sobre a situação, porque antes a gente tinha os depoimentos das crianças. Aqui eu tenho um adulto falando da situação e opções por parte dos brasileiros, as opções que nós temos de colaborar, de contribuir, além de receber as crianças, colaborar com as organizações que ajudam essas crianças. Então você vai marcar letra B e letra D e justificar a sua escolha com trechos do texto. Onde no texto que isso é retratado? O depoimento do adulto está aqui em cima, ó. E quais são as opções de ação por parte dos brasileiros? Os brasileiros podem ajudar, recebendo bem os refugiados e apoiando as organizações como a Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras. Pode só marcar lá no texto, não precisa escrever de novo. Questão número 21 diz assim, releia essa frase. Muitas crianças morrem, outras ficam sem os pais ou são enviadas por eles para diferentes países. Aqui nós vamos falar um pouquinho dos pronomes indefinidos que estão presentes nesse texto. É uma forma de se demonstrar de uma forma genérica, sem ser específicos, a respeito de um ser ou de uma coisa, uma pessoa que já foi citada anteriormente no texto, de forma a generalizar, não especificando. A letra A diz que a palavra muitas acompanha qual substantivo? Muitas o quê? Crianças. Então acompanha o substantivo crianças. Outras se referem a qual palavra anterior? Quando ele diz aqui, outras ficam sem os seus pais, outras quem? Quem são essas outras que ficam sem os seus pais? Outras crianças. Então a resposta também é crianças. A frase apresenta dados exatos ou imprecisos? Explique. Quando ela usa muitas e outras, ela demonstra imprecisão nos dados. Ela não cita exatamente que crianças são essas. Quando ela fala que muitas crianças morrem, quantas? Não se sabe.
Quando diz que outras ficam sem os seus pais, quem são essas outras? Outras quantas? Outras quem? Também não é específico. Então, ele demonstra imprecisão dos dados. Letra D, o pronome eles está substituindo uma palavra anterior. Que palavra é essa? Quando eu uso esse pronome aqui, ó, outras ficam sem os pais ou são enviadas por eles para diferentes países. Quem são eles que enviam as crianças para diferentes países? São os pais. Eles está retomando a palavra pais. Letra E, a substituição de uma palavra por um pronome tem a função de evitar repetições desnecessárias. Sim, essa é uma das funções dessa troca, dessa substituição pelos pronomes. É uma das funções dos pronomes, substituir os substantivos, evitando repetição no texto. Ou retomar palavra anterior, mantendo a coesão, pois deixa evidente que as partes do texto estão interligadas. Sim, essa também é uma função dos pronomes. Ela retoma palavras que já foram ditas anteriormente de forma a tornar o texto coeso, interligado, todo complementar entre si. Argumentar, defender uma ideia, eu uso pronomes fazendo substituição ou retomada de termos para argumentar e defender ideias? Não, pronome não tem nada a ver com a argumentação, com a defesa das ideias. Ele está ligado à coesão e à substituição das palavras no texto.